Olá, ouvintes! Sejam bem-vindos a mais um episódio jurídico. E hoje temos a participação da Márcia Campos e da Alice Madi, bom? E do nosso convidado mais que especial, o delegado Fernando Bezerra. Seja bem-vindo. Obrigado, pessoal. Fiquem à vontade. Estou aqui para a gente debater esse caso, para a gente tirar todas as dúvidas, elucidar eventuais circunstâncias que vocês queiram aí para o mundo acadêmico, para a sociedade em geral, para o ambiente jurídico. Vamos resolver o caso de novo. Vamos lá. Doutor, ao longo da investigação, o senhor percebeu se o ambiente social do bairro influenciou a forma como o crime ocorreu? A primeira coisa que a gente precisa ponderar nesse caso é que talvez ele seja o caso mais impactante da historiografia recente criminal do estado do Amazonas, né? Então, talvez seja o fato que mais chocou a sociedade, porque além da brutalidade com que ele foi praticado, né, o fato dele ter atingido uma família como qualquer um de nós aqui compõe uma família similar àquela. Então, o sentimento que a gente acaba incorporando ao se ver diante de um caso como esse é de nos aproximarmos dele. Até um fenômeno criminológico nisso aí, da gente se compreender, né, como se estivesse naquela situação. Porque é uma situação cotidiana, uma situação muito próxima da nossa realidade. Agora, em relação ao ambiente social, olha só, eu gostei muito da tua pergunta, por quê? São ambientes sociais completamente distintos. Nós estamos falando do bairro da Raiz e também do bairro São Raimundo, né? Então, são dois momentos e dois espaços, digamos assim, dois espaços temporais distintos, né? A primeira metade do crime ocorre na Raiz e a segunda metade do crime ocorre no bairro São Raimundo, tá? Então, são dois espaços temporais, como eu disse, distintos. Ele inicia dentro de um apartamento, ceifando a vida da garota, depois da mãe da garota, e ele parte para ceifar a vida do pai em outro bairro, né? Então, há uma diferença regional aí, talvez, de bairros. Na época, o condomínio onde ficava aquele apartamento era um condomínio de classe média alta em Manaus, né? Apesar de estar localizado no bairro Raiz, que não é um bairro assim, de classe média alta em Manaus, mas aquele condomínio era considerado de classe média alta. Tanto é verdade que uma das vítimas, a dona do apartamento, tinha um cargo de ascensão, né, na estrutura do governo federal. Era um cargo na Suframa, né? Então, assim, era um apartamento muito bom, né? Tive a infelicidade de conhecer por dentro, porque eu não queria conhecer numa circunstância como essa, por isso que eu digo com a infelicidade de conhecer o apartamento por dentro. E assim, no bairro São Raimundo já era uma casa mais comum, né, dali do bairro, apesar dele ter também uma relação, uma função, né, pública relevante. A vítima tinha uma função pública relevante, era uma família razoavelmente abastada, mas eu penso que, essencialmente, o fato de nós estarmos falando de uma relação social não influencia diretamente o crime, do ponto de vista da estruturação de classes sociais. Isso não me parece que foi motivação para o crime ou compôs ali, talvez, né, alguma coisa que inclinou ele ao crime. Não. Mas relações sociais motivaram o crime, né? Existia ali por trás um pano de fundo de relações sociais conflituosas, relações familiares conflituosas. Então, a gente tem que entender que dentro desse contexto, né, que não justifica o crime, um preconceito não justifica o crime de maneira alguma, o fato dele ter sido objeto de preconceito, de discriminação, né, pelo fato da orientação de gênero que ele tinha, que um dos autores tinha, né, não justifica em absoluto o crime. Mas, talvez, do ponto de vista criminológico, explique parte da motivação do crime. Tá? Por quê? Porque existe também uma motivação mercenária no crime, do que nós apuramos. Há uma parcela de uma relação mercenária, um objetivo mercenário, que era exatamente ficar com a herança à época, né? Ele tinha a pretensão de ficar com a herança e dividir parte da herança com os
as seclas, com os comparsas ali que compuseram a autoria do crime. Mas, do ponto de vista social, enxergando enquanto classes sociais, não vejo que teve influência para o crime. Não há uma relação diretamente de classe social, relação de classe, não. O que há é uma conflituosidade de relações intrafamiliares. E aí, obviamente, tem repercussões sociais disso, porque como é que nós lidamos com pessoas com orientação de gênero distinta da nossa, como nós lidamos, como nós acolhemos essas pessoas em sociedade. Então, tudo isso mostra um pouco da nossa realidade social, do nosso contexto social. Agora, talvez o principal motivo tenha sido a raiva despertada por um certo grau de discriminação que ele sofria, até mesmo no ambiente familiar, segundo ele dizia, né? Mas o principal motivo é mercenário, é o objetivo de ficar com a herança para si, né? Então, eu até não gosto muito de dizer que o motivo foi exatamente a apreensão dessa questão de gênero, né? Dessa questão de orientação de gênero. Por quê? Porque não se justificaria, ele tinha um convívio muito bom com a garota, né, com a Gabriela, que foi vítima, ele tinha um convívio... Eles eram amigos, né? Exato, amigos, confidentes, inclusive, confidentes. Então, talvez justificasse a ação contra o pai, Sim, né? Mas em relação à tia e à prima, não se justificaria. Elas acolheram ele. Elas acolhiam ele, na verdade, morava com elas, eles tinham livre acesso àquela residência. Então, eu não gosto nem de dizer que o motivo tem um pano de fundo de gênero, exatamente porque isso não explicaria a ação dele em relação a elas duas. Talvez explicasse em relação ao pai. Mas eu ainda estou muito mais convicto, né, e me parece que isso ficou claro com toda a investigação e com todo o processo, de que o objetivo era de fato mercenário, era de fato ficar com a herança. Enquanto a mídia, o senhor acredita que a exposição do caso, né, prejudicou a condução? A gente tem que entender que momento nós vivemos hoje no Brasil. Nós não temos como hoje fazer uma investigação que tenha repercussão social sem a presença da mídia. É claro que a gente não vai utilizar a mídia ou se expor de forma irresponsável, não. Isso nós não vamos fazer. Mas saber lidar com a presença da mídia, com os instrumentos de imprensa, né, com as agências de notícia, a gente vai ter que saber lidar com isso, porque o fato é notícia. O fato repercutiu em Manaus de maneira extremamente singular, a ponto de nós elegermos esse caso, talvez, como da historiografia recente criminal do estado do Amazonas, o caso de maior consternação, né? Então, é necessário saber lidar com a presença da mídia. Agora, em momento algum, nós utilizamos a mídia como ferramenta ou mecanismo para nos facilitar na investigação e em nenhum momento também deixamos a mídia avançar aonde ela não podia ir. Isolamos os locais, ela teve apenas as informações quando já estavam consolidadas, quando já estavam certificadas. Então, é saber lidar com esse universo que envolve o interesse social pela notícia, por conta da repercussão, e principalmente a necessidade de uma investigação precisa, de uma investigação técnica, de uma investigação com qualidade. Tudo bom? Claro, tudo bem. Então, doutor, é assim, diante da sua ótica institucional, esse caso, ele trouxe algum aprendizado para a Polícia Civil em Manaus? Com certeza absoluta. Não tenha dúvida que nós temos uma metodologia de investigação antes desse crime e uma metodologia de investigação depois desse crime, né? Em primeiro lugar, a gente precisa entender que quando nós fomos para a Delegacia de Homicídios, eu não era o titular da delegacia, o titular era o doutor Divanilson, ele me convida para participar da sua gestão, da gestão dele na Delegacia de Homicídios, eu fico com casos emblemáticos, casos de repercussão, né, por uma estratégia, obviamente, que ele montou, e ele criou uma concepção que até hoje vigora na Delegacia de Homicídios, que é a divisão regional, né? A divisão regional da investigação. Então, ele distribui regionalmente a investigação em setores de acordo com a divisão topográfica da cidade de Manaus. Então, ele vai destrinchando cada delegado responsável pelo setor de acordo com a regionalidade, né, da distribuição
aqui de Manaus, né, da distribuição geográfica de Manaus. Então, me parece que esse caso incentiva essa metodologia, porque faz com que você passe a investigar de acordo com as peculiaridades daquela localidade. Então, é claro que o tráfico, por exemplo, que é um dos motivadores dos homicídios, e é claro que os homicídios, eles acabam se interligando em várias zonas da cidade, várias áreas da cidade, eles vão se concatenar. Isso, obviamente, todo mundo vai compreender que não existe um ladrão que ele vá, por exemplo, cometer um roubo. Eu só cometo roubo na área de Novo Aleixo. Não, ele tem, obviamente, implicação em vários bairros da cidade. E ele vai cometer em qualquer um. Exato, a oportunidade vai fazer. Não tem aquela história que diz a oportunidade faz o ladrão? Então é isso. A mesma coisa o homicídio, é onde a vítima estiver. Se for uma vítima jurada, se for uma vítima destinada a ser morta, designada a morrer, ela vai morrer onde de fato ela estiver, independente da regionalidade. Mas é mais fácil e mais racional você distribuir a investigação de acordo com a regionalidade. Onde o indivíduo tem, o indivíduo criminoso, né, ele tem a sua atuação criminal mais presente. Então você acaba angariando mais informações naquele local. E principalmente, você centra também a investigação de acordo com a zona onde aconteceu o crime, que é onde você vai buscar mais testemunhas, onde você vai buscar mais informações, elementos. Então, a metodologia investigativa, ela muda sensivelmente a partir desse caso, porque entendeu-se a partir dali, doutor Ivanilson entende a partir dali, que é necessário fazer, de fato, essa distribuição regional, e essa distribuição regional vigora até hoje na Delegacia de Homicídios, né? Agora, do ponto de vista de outros aprendizados, sim, aprendemos muito com esse caso. Um dos grandes aprendizados que nós tivemos, vamos lá. Nós não temos, por exemplo, um perito médico veterinário. Não tínhamos, naquela época, um perito médico veterinário. Tive que nomear, né, designar 2 peritos médicos veterinários. Eu aproveitei aí um oficial e um praça da Polícia Militar, que eram médicos veterinários e que participavam ali do canil e da cavalaria da Polícia Militar. Então, como o Código de Processo Penal diz, né, o perito oficial basta um, mas o perito não oficial, vocês sabem mais do que eu, são 2. O perito não oficial, aquele que não é concursado, né? Aquele que a autoridade, eu ali na condição de autoridade policial, tive que designar. Então, aqueles 2 que eu nomeei, eu obviamente teria que escolhê-los preferencialmente dentro da área de conhecimento. Optei ali por aqueles conhecedores, aqueles experts que já lidavam, né, com a cavalaria, com o canil da PM. Por que isso? Porque em determinado momento do crime há o asfixiamento de um cachorrinho que estava na casa. Isso facilitou, né, a penetração na residência, porque o cachorro era um elemento de som. Né? O cachorro ia emitir, ia latir, e ao latir ele emitiria sons que poderiam alertar a vizinhança e atrapalhar o objetivo criminal. Né? Além disso, uma série de outras perícias que nós realizamos, né? Nós também logramos esse, e esse é um ponto muito positivo da investigação. A Gabriela, ela foi envolvida, o rosto dela foi envolvido com um insufilme, que não é um insufilme qualquer que a gente compra em supermercado. É aquele que é utilizado para prancha de surf. Mais rígido. Muito mais rígido, específico, exatamente, e de alto grau de adesão. Né? Então, isso também é muito preocupante, porque ela foi sufocada, é como se ela estivesse agonizando por bastante tempo até morrer. Num sufocamento tenebroso. Imagine você num sufocamento tenebroso tendo um corte na sua garganta, né? Porque foi também um corte de estilete na garganta. E ele envolve o rosto dela com esse sulfilme. Nós mapeamos as lojas que poderiam vender artigos de surf em Manaus. E chegamos à dedução de 2 lojas e encontramos a loja específica, encontramos a compra específica, né? O ticket de compra específico e a anotação que foi feita no caderno da contabilidade da empresa, da loja, né? Designando, inclusive, o nome da pessoa que estava
comprando, com qual cartão de crédito foi comprado. Então isso é um ponto muito positivo da investigação, né, que mostra como a gente desenvolveu essa atuação. Por acaso a loja era de um aluno meu na época, né? A loja, o dono da loja era um aluno meu, ele fazia cursinho preparatório para o concurso da polícia e por acaso eu chego na loja dele, ele toma um susto, ele me encontra lá e fala: mestre, pelo amor de Deus, o que aconteceu? Eu falei: não, meu irmão, o problema não é contigo, o problema é que há alguém que cometeu um crime, comprou um objeto aqui na tua loja, e aí a gente consegue destrinchar. E foi na mesma loja? Foi na mesma loja, então nós chegamos até mesmo à anotação que ele tinha feito num caderno de contabilidade com o nome da pessoa que tinha efetuado a compra. Quem comprou foi A imagem não havia porque ele não tinha circuito de monitoramento interno, mas a gente tinha a prova do cartão de crédito, a gente tinha a compra e a anotação específica dele. Aí eu submeti ele, obviamente, ao reconhecimento também pessoal, ele reconhece as pessoas, mas as provas já eram cabais, né? Quem comprou foi o parceiro do Jimmy, Foi né? o Rodrigo, quem compra foi o Rodrigo. E o cartão Com o dinheiro foi do Jimmy, exatamente. Sim. Muito obrigada pela sua resposta. E no aspecto antropológico, o senhor acha que destacaria sobre o comportamento desses personagens, a sociedade em si, o comportamento deles, que o senhor diria para a gente? Eu não sou um grande especialista na antropologia, eu te confesso, tá? Mas eu enxergo que há efeitos, né, antropológicos importantíssimos aí nesse caso. Primeiro, do ponto de vista de traçar um perfil criminológico desse sujeito. Né, dos três, inclusive. Né? Eu sempre gosto de falar isso em todos os podcasts que eu participei sobre esse caso, podcasts, workshops, tudo que eu participei sobre esse caso, eu sempre gosto de traçar um perfil dos três, porque são perfis completamente distintos. Há um sujeito nesse crime que é um sujeito que caiu de paraquedas. É um sujeito alienado mentalmente, inclusive. Um alienado mental, um sujeito que foi para lá para depois poder usufruir de alguns bagulho de droga. Era usuário, né? Era um usuário ali. Perfeito. Então, esse cara entra como gaiato no navio. Sabe aquela expressão? O gaiato do navio, esse rapaz cai de gaiato no navio. Mas a responsabilidade penal é a mesma. Inclusive, ele participa da execução, mas independente. Se ele não tivesse participado da execução, segundo o artigo 29, todos concorrem na mesma pena, né, do Código Penal. Agora, o fato é, criminologicamente traçando um perfil, ele é o bobo da corte. É um sujeito que não precisava, para a vida dele, ter uma anotação criminal tão rigorosa e tão robusta como essa, porque de fato ele é um insignificante. Entendeu? Ele não tinha motivação, a motivação dele era fumar bagulho de droga depois. Talvez tenha sido por isso, selecionado por isso, né, para participar da execução, porque é um cara que não tinha o que perder, né? Não tinha o que perder. O segundo perfil é um perfil nitidamente psicopático, né? Seria que é o do Jimmy. Do Jimmy. É um perfil psicopático, está comprovado. Ele tem, obviamente, uma inclinação para o crime que não se justifica. Uma vida muito boa, todos os direitos garantidos, todas as oportunidades de vida garantidas, né? Uma relação intrafamiliar, ainda que conflituosa, mas do ponto de vista das duas primeiras vítimas, que é a mãe e a prima, a tia e a prima, a tia e a prima dele, não tinha conflituosidade nenhuma, muito pelo contrário, uma relação muito boa, uma relação de acolhida, eram as pessoas da família que realmente o acolhiam. Então não tem justificativa para esse sujeito ter cometido esse crime, a não ser, né, a psicopatia que... Tamanha crueldade mesmo. Exato, né? Tamanha crueldade. Né? E o terceiro perfil é um sujeito inclinado ao crime, eu diria a marginalização, que é o Rodrigo. Né? É um sujeito que se prostituía, é um sujeito que era companheiro do Jimmy inicialmente como garoto de programa, ele era garoto de programa, ele mesmo se disse garoto de programa, ele mesmo se confessa como garoto de programa, e que se oportunizou ali depois a uma relação com o Jimmy a partir de uma vulnerabilidade que o Jimmy tinha, justamente por conta dessas conflituosidades de gênero que ele tinha, né? De orientação sexual, de gênero, e se aproveitou dessa circunstância, talvez, para lograr o seu êxito ali de participar, né, do rateio da herança. E me parece até que nesse cenário como um todo, talvez o Rodrigo, e aí é muito difícil a gente demonstrar isso, é muito difícil, porque aí é um dado subjetivo, eu não vou conseguir atingir nunca isso, porque eu teria que ter participado, né, da conversa
né, de programação do crime. E eu não estou inclinado a isso. Né? Exatamente. Me parece que nessa história toda, quem projeta o crime é o Rodrigo. Então, me parece que, de certa forma, a gente consegue compreender que o Rodrigo não foi selecionado. Ele se predispõe ao DIME, ele incute... quando você estuda direito penal, o seu professor tenta te mostrar aquela diferença entre induzir e instigar. Né? O induzir e o instigar. O que é o induzir? É criar a ideia que nunca existiu. E o que é o instigar? É fazer, né, fervoroso aquilo que já existe na sua cabeça. Então, me parece que o DIME já tinha essa pretensão, né, e que o Rodrigo o instiga a isso, instiga mais. Né, o instiga ainda mais a aquilo. Então, me parece que o Rodrigo é o grande vetor desse crime. Né? O DIME, apesar da sua circunstância plena, né, de ter facilitado todas as ações, etc., o DIME ele não teve coragem de participar das execuções. Então, o grande vetor desse crime é o Rodrigo, de fato. Né? É o Rodrigo. Então, traçando aí a partir da tua pergunta, acho que os dados antropológicos que a gente precisa observar são esses, né? São esses. E assim, obviamente que sempre afinados com o quê? Com o objetivo principal, que é a herança. Né? Que é a herança. A gente vive numa sociedade de consumo, a gente vive numa sociedade que não aceita o diferente, que não aceita... O diferente não, porque também não sejamos injustos em chamar, em eventualmente eleger a orientação sexual de alguém como diferença. Não sejamos injustos nesse ponto. Mas eu digo o diferente de nós, por exemplo. Se você é hétero, por exemplo, você não projeta no outro a diferença. Ou melhor, você não projeta no outro um acolhimento. Né? Você olha para o outro como um diferente, o homoafetivo como um diferente. Então, me parece que esses dados de sociedade a gente precisa refletir. Né? Refletir. O dado antropológico que me parece muito importante aí é a gente compreender que somos diferentes, todos nós fazemos parte, temos as nossas escolhas, né? Fazemos parte de uma sociedade plural e precisamos aceitar e acolher as pessoas. Sim. Ponto. Independente de sua escolha ou não. Né? A sua circunstância. Então, a forma como a sociedade lida com a opção e a escolha, né, que o DIME fez para a vida dele, do ponto de vista da orientação sexual, veja, diz muito por que o crime aconteceu. Então, se a gente transporta daquela microcélula social, que é aquela família, e transfere para a sociedade como um todo, a gente vai ver que existem questões antropológicas ali muito relevantes a serem discutidas. E que são exatamente esses pontos aí. Esses pontos de como nós lidamos com as opções de gênero, com as orientações de gênero, com a homoafetividade, o respeito e a acolhida. Né? Então, como nós lidamos com isso. Isso diz muito sobre como e por que aconteceu esse crime. Muito obrigada. Por nada, à disposição. Então a gente vai encerrar esse primeiro bloco e voltaremos com mais perguntas para o nosso convidado, né? Até logo. Boa tarde. Voltamos agora com os nossos convidados, Janderson e o seu Rui. Né? Vamos continuar com o delegado. Delegado, o caso aconteceu no dia 13 de 1 de 2013, né? Foi o primeiro caso, assim, para o senhor? Como foi receber essa notícia, pegar essa notícia, assim, já? Como o senhor recebeu essa notícia? Vamos lá. Eu tinha menos de 2 anos de atuação como delegado de polícia. Então, uma carreira que estava iniciando, estava do estágio probatório ainda. Em que pese eu estivesse acompanhado ali de um delegado extremamente experiente, como o Divanilson, que era o titular da delegacia, obviamente, mas há um dado objetivo relevante aí, que é o fato de eu ser um delegado com menos de 2 anos de carreira. Sim. E quem conduziu esse inquérito acabou sendo eu. Sim. A formalização toda, do auto de prisão em flagrante até o relatório, é meu. Então, é um dado importante, né, de como acaba que, em que pese você seja novato, inexperiente, mas as circunstâncias do serviço social te levam a se ver diante de um caso como esse. Mas me parece que há um golpe do destino importante aí, porque a impetuosidade de um delegado inexperiente como eu naquele momento foi extremamente decisivo para a gente conduzir bem
essa investigação. E, principalmente, a formalização do inquérito. Sim. Porque, com a experiência, o que que acaba acontecendo com a experiência? A gente vai moldando perfis, né, para ter um pouco mais de cautela nas ações. E você deixa de ser um pouco impetuoso. A experiência acalma a alma e acalma o coração. Isso é normal. Quando vocês entram na faculdade de Direito, o que vocês querem ser? Ministro do Supremo. Não é assim? Depois, se vocês conseguirem a OAB, tá suficiente. Não é assim que acontece. Então, você já entra pensando, pô, vou ser ministro do Supremo. A mesma coisa, na polícia você acha que é possível tudo, que nós vamos resolver o caso do mundo. E com o tempo você vai calejando, a experiência vai te mostrando que você precisa coordenar as equipes e tal. E talvez naquele momento a gente precisasse de alguém, um ator impetuoso, ao lado de alguém extremamente experiente. Então, o golpe do destino foi exatamente ter junto uma personalidade extremamente experiente, cautelosa, né, que visualizou o cenário, e um indivíduo extremamente impetuoso, que naquele momento era eu, né? No início de carreira, querendo resolver o caso, querendo formalizar, batendo no peito e dizendo, vamos fazer o flagrante, né? Vamos fazer o flagrante, formalizar o flagrante. Então, tudo isso foi uma soma de fatores importantes. Agora, de fato, eu era um delegado com menos de 2 anos de carreira, mas a gente se debruçou naquele inquérito. Eu lembro que eu mudei para a delegacia. Foram 10 dias, porque vocês sabem, melhor do que eu, inclusive, estão estudando, estão na fina flor aí do estudo. O inquérito policial no Brasil, como regra do CPP, né? Claro, tem os casos especiais, mas como regra, os inquéritos, quando o indivíduo, o indiciado, está preso, precisa ser remetido ao Poder Judiciário em 10 dias. Né? A regra é 30 dias solto e 10 dias preso, exatamente. Então eu tinha só 10 dias para concluir um caso completo. Fica aí até um alerta para as autoridades legislativas do Brasil que a gente precisa rever isso. Né? É um absurdo, por exemplo, um caso de tráfico de drogas, que é um crime que tem materialidade ou não tem materialidade, que é mais simples do ponto de vista da formalização do inquérito, ter 30 dias se o indivíduo estiver preso e 90 se o indivíduo estiver solto. Né? E no caso de homicídio, por exemplo, você tem 30 dias se o indivíduo estiver solto e 10 se o indivíduo estiver preso. Ou seja, quem faz as leis no Brasil não tem conexão com quem está aqui na ponta resolvendo os casos. Né? Então fica essa crítica aí criminal, né, de política criminal que a gente precisa rever. Né? Agora, é importante a questão da impetuosidade, porque eu praticamente me mudei para a delegacia nesses 10 dias. Porque a gente precisava realizar uma série de diligências que eram correlatas e consequenciais às diligências de local de crime e que precisavam ser produzidas no prazo de 10 dias. Afinal, se eu não produzisse no prazo de 10 dias, o que aconteceria? Eu não remeteria no prazo legal e relaxaria a prisão. Eu teria motivo, pelo menos, para o indivíduo querer o relaxamento da prisão. Então, eu precisava realmente cumprir aqueles 10 dias com precisão. E a impetuosidade fez com que, naquele momento, eu dissesse, não, eu vou botar um colchão aqui na delegacia, eu me mudar e vou resolver o inquérito, eu vou ter que cumprir todas as diligências aqui mesmo e vamos fazer isso. Entendeu? Então, me parece que esse é o dado importante da impetuosidade. Entendi. Fugindo aqui um pouquinho da pergunta que eu iria fazer, como foi assim o comportamento dos advogados de defesa, do Jimmy e dos demais? Nós não tivemos nenhum embate com os advogados, até por conta da forma como eu sempre pautei a minha atuação como delegado de polícia. Se for na OAB, por exemplo, talvez eu seja o delegado que tem mais empatia com os advogados, eu acredito. Eu, pelo menos, acredito nisso, né? Mas, assim, nós não tivemos nenhum embate. Todos viram que a tecnicidade que nós imprimimos naquela investigação deveria, ou pelo menos comportaria, a argumentação técnica também. Então, a proposta dos advogados era exatamente rebater argumentos do ponto de vista da técnica. Então, tivemos ali uma relação extremamente saudável entre todos os profissionais, cada um exercendo sua função. Então, nós não tivemos, de fato, nenhum embate. Entendi. E pela dimensão do caso, né? O senhor se recorda se, de início, teve assim, recusa de alguns advogados de pegar o caso? Ou os primeiros que eles pegaram já foram levando a defesa até? Eu, sinceramente, não me recordo disso, né? Se alguém recusou o caso e tal. Mas eu acredito que talvez não. Do ponto de vista, vamos lá, do ponto de vista econômico para o advogado, um caso de altíssima exposição.
Sim. Então seria algo para ele ganharia ali uma exposição gratuita Sim, em todos os meios de comunicação do Amazonas. Foi o caso mais falado na época, né? Então, assim, me parece que é econômico. Se usássemos um argumento econômico-financeiro, né? É o caso de maior repercussão e gratuita. Você não precisaria nem pagar tráfego pago. Né? Você estaria em todos os meios de comunicação da época de graça. Né? Agora, do ponto de vista ético, talvez, né? Talvez não fosse do interesse daquele profissional pelas bandeiras que talvez ele defenda ou carregue ou levante. Pode ter acontecido isso, acredito. Acredito que possa ter acontecido. Eu só não tenho como te dizer isso porque eu não participei, por exemplo, e nem devo participar, e nem tenho pretensão de participar, da relação comercial estabelecida entre o DIME e o corpo de advogados. Entende? Então, assim, eu não teria como te definir se houve essa recusa, se houve a procura de advogados, não sei. Realmente eu não sei. Porque a gente passa a pensar por esse lado pela magnitude do triplo homicídio da forma que foi, né? Sim, agora sim, coloquemos uma coisa nas nossas cabeças também, que eu acho que é uma coisa muito importante, principalmente para vocês que estão formando, né, se forjando para o trabalho de operar o direito, né? Vamos lá. O fato de alguém defender alguém que tenha cometido, o fato de um profissional do direito defender alguém que tenha cometido um crime brutal, não o torna, né, complacente com esse crime, não o torna partícipe desse crime em absoluto. É um dever cívico do advogado. Veja, você pode até na sua consciência moral não querer aquele caso, não querer assumir aquele caso pelas suas bandeiras morais. É extremamente compreensível, mas entender que deve recusar qualquer crime pelo fato da brutalidade ou da forma como ele foi cometido, me parece também arbitrário. Né? Ter esse raciocínio me parece também arbitrário, porque senão nós negaríamos o direito de defesa. E o que nós estudamos na faculdade de Direito, acima de tudo, é o quê? É a oportunidade da defesa. O julgamento só é justo se a balança é o quê? Equânime. Se a balança é equânime. Então, um processo em que a acusação pesa mais do que a defesa não foi justo. Do mesmo modo, um processo em que a acusação foi deficitária também não é justo. Então, a gente precisa compreender que o papel do advogado nunca, em absoluto, deve ser criminalizado. O advogado ele tem um dever cívico. Né? Ele pode até ter na sua consciência moral a dimensão de não aceitar aquele caso por ferir princípios, como o médico, por exemplo, né? Que não atende determinada situação, porque ele não se sente à vontade, ele não vai se sentir eticamente ali predisposto. Mas aqueles que atenderem o caso não são complacentes com o caso. A gente precisa entender isso, a gente precisa entender que a advocacia ela precisa ser livre e ela vai enfrentar essas circunstâncias. E o mais importante que existe é o direito de defesa em abstrato. Certo. Na realidade, o advogado está defendendo direitos, né? Isso. Como o princípio do processo legal. Exato, né? É isso aí. O advogado ele é gestor de direitos, ele não é gestor de ninguém. Afinal, lembre-se de uma coisa importante, e eu acredito que o professor de direito penal de vocês deve ter alertado para isso. Nós não fazemos no Brasil direito penal do autor. Nós fazemos o direito penal do fato. Nós enxergamos a conduta. Nós recortamos um comportamento e nós apuramos esse comportamento. Nós não apuramos a pessoa. Nós não falamos em uma pessoa típica. Não. A gente fala em um fato típico, um comportamento típico. A ilicitude não se debruça sobre alguém, se debruça sobre um fato. A culpabilidade até que ela pega um pouquinho de alguém. Né? Por quê? Porque a gente precisa saber se a pessoa é imputável ou não. Mas mesmo na dimensão da imputabilidade, veja, ela também é um dado objetivo, que ela vai perguntar à sociedade. O comportamento é reprovável, entendeu? Então não enxerguemos que alguém que defende, e aqui eu apesar de ser delegado de polícia, tenho essa propensão, né, a entender bem o papel dos advogados. Veja, o fato dos advogados defenderem clientes que cometam crimes bárbaros não os tornam, né,
comparsas ou complacentes com os crimes que os seus clientes cometeram. Eles apenas querem a justa medida da aplicação da lei. Entendi. Esses comentários que o senhor teceu agora já responde a pergunta que eu faria, então eu vou pular para a próxima. Perfeito. Nesse caso Belota, né, ele houve algum momento em que a ética profissional das autoridades foi colocada à prova? A gente, quando entra para operar o direito, seja em qualquer carreira, a gente precisa ter muito bem essa dimensão de diferenciar quem era o Fernando e quem é o profissional Fernando. Se eu fosse advogado, eu também faria essa separação. Se eu fosse membro do Ministério Público, eu saberia fazer essa separação. A mesma questão de defender as bandeiras, como você estava falando. Exatamente, né? Perfeito. Só que na polícia, isso se torna... E por isso que tua pergunta é muito boa. Porque na polícia, essa diferenciação se torna muito mais difícil de ser feita. Imagina. Por quê? O advogado ele lida com o fato já requentado. Né? Porque nós pegamos o fato quente. O fato ali, né? No fervor. O juiz também vai trabalhar com o fato requentado. Entendi. Né? O membro do Ministério Público vai trabalhar com o fato requentado, aquilo que eu já mandei para ele, a narrativa que foi construída no inquérito. A gente não. Então, é muito mais difícil para a gente, né? Separar os personagens, operador do direito, delegado de polícia e pessoa Fernando Bezerra. Por quê? Eu tenho meus valores, eu tenho os meus princípios, mas a gente tem que fazer esse exercício diário. E eu digo diário não, eu digo mais do que diário. Ordinário. De fazer isso de minuto a minuto, essa separação. E eu sou professor da Academia de Polícia, né? Eu sou professor da Academia de Polícia, sou professor do Senasp também, que é Secretaria Nacional de Segurança Pública. Veja, eu sempre digo isso nas formações policiais. É importante separar e não se apaixonar pela ocorrência. Por quê? Quando você se apaixona pela ocorrência, você deixa de separar o profissional do pessoal. É claro que um caso como esse me chocou. É claro que eu não sou um poço de frieza. É claro que eu não sou uma pedra de gelo na frente de um crime como esse. É claro que eu me choquei com a cena que eu vi. Talvez uma das cenas mais chocantes da minha carreira. Né? É claro que eu vi ali uma brutalidade sem igual, né? Sem precedentes. É claro que eu vi uma cena tenebrosa. Eu vi uma coisa que não sai da minha mente, uma menina revestido o rosto com um isofilme de prancha de surf, que é aquele de alta adesão, com um corte na garganta, com as vestes abaixadas, né? Vítima de um estupro, né? Durante a agonia para a morte. Quer dizer, são cenas extremamente chocantes e que chocam a mim, enquanto pessoa. Mas enquanto delegado de polícia, eu preciso fazer essa separação. E essa separação ordinária, minuto a minuto da minha carreira, eu preciso ser vigilante. Porque nós temos uma propensão, enquanto seres humanos, a errar e a querer fazer o quê? A justiça com as nossas mãos. É isso, não é? Nós temos essa propensão. Né? Por quê? Porque nós temos brios, pô. Nós temos brios, né? Tanto que qualquer comentário que a gente faz do ponto de vista do senso comum, quando a gente fala no senso comum, na rede social, se fosse com minha filha, o negócio era diferente, se fosse com um parente meu, o negócio era... Só que você não é ali mais você. Ali você é o Estado. E o Estado não pode ter brios. O Estado não pode ter sentimentos. O Estado não pode ter interesses pessoais. O Estado tem que ser objetivo. Tem que ter um tratamento legal. E o tratamento legal qual é? Respeitar os direitos fundamentais de quem está sendo investigado e respeitar principalmente os direitos das vítimas que estão ali envolvidas e elucidar o fato e interesse da sociedade. Ponto. É isso. Então, a gente precisa fazer essa separação ética constante e principalmente saber lidar com isso. Porque você vai se deparar em qualquer carreira do direito com situações muito parecidas com essa. Né? Talvez não com o mesmo grau de crueldade, ou talvez até mais, com um grau de crueldade maior. A gente não sabe o que a gente vai vir, o que vai acontecer, porque a sociedade humana ela é tendente à transgressão. E como a gente prevenir isso? É muito difícil. É o tipo de crime que não se previne. Né? Por mais que a gente é possível prevenir, por exemplo, homicídios derivados do tráfico de drogas? Sim. Os grupos de extermínio? Sim.
Porque são homicídios previsíveis. Se eu reduzo as taxas criminais de tráfico de drogas, se eu reduzo as taxas criminais, se eu garanto mais acessibilidade aos direitos da cidadania para determinadas faixas sociais, é óbvio que eu vou diminuir também o controle criminal do tráfico. Agora, os crimes passionais, como é que eu controlo? São derivados da raiva, são derivados dos sentimentos, são derivados dos brios, né? São derivados de ímpetos sentimentais. Eu não tenho como controlar isso, eu não tenho como prevenir isso. Nós vamos sempre conviver com esse tipo de crime, né? Matsunaga, né? Lembra de Matsunaga? Elisa, né? Elisa Matsunaga. Picou o marido todinho. Quer dizer, como é que você controla isso? Num acesso de raiva, talvez num acúmulo de raiva dela, não se justifica também, não privilegia. Atenção, né? Não privilegia, não se justifica. Mas como você previne isso? Do ponto de vista das agências de fiscalização, as agências policiais, é impossível você prevenir isso. Então a gente vai conviver com isso, né? E a gente não sabe se vai conviver com crimes mais graves, pode até acontecer. A gente reza para que não aconteça, né? Mas que pode acontecer, sim. Vamos lá, seu Rui. Pergunta dá para o senhor agora. Doutor, como o senhor já colocou aqui, o senhor era um delegado de início de carreira, né, com pouca experiência nas atividades policiais. E qual foi assim, o maior problema, maior dificuldade em equilibrar o dever legal e a acessibilidade humana nas investigações? Perfeito. Excelente pergunta. E eu queria dar um passo antes para poder te responder. A maior dificuldade dessa investigação foi entender o que tinha acontecido naquele dia. Por quê? Manaus acorda com uma notícia às 6 da manhã de que alguém invadiu um apartamento na Raiz, num condomínio de classe média alta na Raiz, e que matou 2 pessoas lá dentro. E que possivelmente roubou a casa. Trabalhava-se naquele momento com a hipótese de um latrocínio. Perfeito. Certo? Ao mesmo tempo, quando passa-se 1 hora, 1 hora e meia mais ou menos dessa notícia da Raiz, há uma notícia de um segundo latrocínio que aparentemente não tinha relação nenhuma. Nesse caso, o senhor estava A gente estava isso, a gente deslocou para o apartamento. Aí veja só. Primeiro sai a notícia do apartamento. 6 e pouco da manhã. 6 e pouco da manhã. Que foi descoberto pela empregada. Pela empregada. Eu não me recordo o nome dela agora, mas foi a empregada. Ela chega e encontra o cenário de guerra, né? Porque a casa estava revirada. Eles simularam um roubo, né? Eles simularam um crime patrimonial, eles reviram a casa. Levaram algumas coisas, mas eles levam alguma coisa muito mais com o objetivo de, vamos dizer, omitir a existência de um homicídio. Para talvez até confundir na investigação mesmo. E aí a cidade acorda com aquela notícia, daquele fato isolado. 1 hora e meia depois, pipoca a notícia de um segundo caso, um segundo latrocínio. Aparentemente não tinha ligação, porque aparentemente a gente não tinha ainda nem levantado quem eram as vítimas. Nós estávamos ainda deslocando as equipes para os locais, tá? Quando a gente percebe a relação entre as vítimas, né, porque eram irmãos, as vítimas eram irmãos, porque o tio era a tia e o pai do Jimmy, né? Aí começa a despontar. Doutor, quem foi que encontrou o corpo do seu Roberval? Foi a Olga, que era uma companheira dele. A companheira dele, exatamente. Eu lembro, é porque assim, faz 12 não, mais de 12 anos. 12 anos, mais de 12 porque foi em janeiro de 2013, né? Mas assim, foi a Olga que encontrou. O fato é, depois que nós ligamos as vítimas pelo nome, pelas identificações, a gente começa a perceber que há uma relação. Teve também o modus operandi. O modus operandi similar. Então, a gente começa a perceber que poderia ali, na verdade, não ser um latrocínio, e sim um homicídio. Né? Aí, obviamente, que as técnicas de investigação, as circunstâncias do momento, o fato dos 2 autores terem retornado ao local, o Jimmy volta ao local, o Rodrigo volta também no apartamento, no condomínio, né? E algo que eles esqueceram, salvo engano, foi que eles não danificaram a porta, né? Não. Para tentar fazer com que parecesse um latrocínio. Exatamente. Né? Eles pensaram em tudo, só esqueceram, né, de
fingir que houve algum dano à porta para poder, pelo menos, iludir melhor a atividade policial. Mas eu lhe confesso, a maior dificuldade ali era primeiro entender o fato. Por que 3 homicídios em lugares completamente distintos? O que isso significava? Né? Então essa foi a primeira grande dificuldade. Agora, a dificuldade pessoal realmente, contávamos ali com um delegado que ainda estava no início de carreira, que era eu, né? Mas a gente tinha um corpo policial muito experiente. Então a gente não pode negar isso. Né? Os policiais que estavam ali identificaram logo de imediato a presença do Rodrigo. O Rodrigo volta para acompanhar os trabalhos periciais como curioso. E a doutrina criminológica, ela diz que o criminoso ele tem a tendência de retornar ao local para contemplar a sua obra. Psicopatismo, né? Eu não sei se eu classificaria o Rodrigo como psicopata, eu também não sou um técnico do assunto. Mas assim, a doutrina criminológica diz isso. Né? Isso é um dado objetivo da doutrina criminológica, diz que ele volta para o local para contemplar sua obra. E aí, veja bem, logo que ele chega, um dos investigadores percebe a presença dele, percebe uma coisa muito estranha. O fato dele ter marcas, né, de unha recentes, nitidamente recentes. Ele tentou esconder? Tentou, ele estava com a camisa branca, ele estava com a camisa polo branca. E ele colocou a camisa com todos os 3 botões abotoados. Ele né? se identifica assim? Não, ele participa ali no meio dos populares. Né? Curioso, exatamente como eu falei. O curioso, ele ali no meio dos curiosos, porque assim, é inevitável. Sim. O trabalho pericial está acontecendo, a gente isolou uma garagem, né, do condomínio, e os curiosos vão querer olhar. Né? Os curiosos estão querendo olhar. E isso acontece em qualquer local de crime. Né? E aí ele se coloca como curioso. O outro dado é que o Jimmy volta, né, e é acolhido na casa de vizinhos, que me parece que tinha uma relação familiar também, os vizinhos com quem ele é acolhido, e ele está à base de muitos remédios e tal, e ele é acolhido para deitar, para dormir. Causa muita estranheza também a reação dele, era uma reação abatida, uma reação pálida, mas não parecia uma reação de desmedida, vamos dizer assim, de desmedida consternação. Ele não estava consternado com aquilo. Alguém que perde 2 pessoas extremamente queridas, né? E nesse período ele morava com elas. Morava com elas, exatamente. Quem perde essas pessoas estaria ali razoavelmente desesperado. Né? Nós não víamos isso no Jimmy. Nós não víamos isso. Você conseguiu identificar se ele estava sob efeito de entorpecente? Né? Não. A gente identifica que ele estava sob efeito de remédio porque ele tomou remédios lá no local. Né? Mas a gente provou que eles tinham feito o consumo de substâncias entorpecentes porque a gente conseguiu identificar toda a dinâmica, né, do percurso que eles realizaram depois do primeiro crime, para onde eles foram para esperar a hora do segundo crime. Nós identificamos um morador de rua que viu o carro parado, né, na frente da casa do Sr. Roberval, lá no São Raimundo, né, e a gente identifica para onde eles foram depois, o motel específico que os 3 foram, ali na cabeça da ponte, né, na cabeça da ponte do Rio Negro, que separa Manaus e Iranduba, e o local específico onde eles foram e que realizaram o consumo de substância entorpecente, porque existiam resquícios de substância entorpecente ainda no carro, quando a gente mandou periciar um carro que foi abandonado, um dos carros, o carro que eles fingiram que tinham levado, que era um Fiesta, eu não me lembro bem a cor, mas eu acho que era Fiesta vermelho da Dona Gracilene. Exatamente, eu acho que era um Fiesta vermelho, salvo engano era vermelho, mas era um Fiesta. Eles tiram da garagem para fingir que tinham levado o carro também, né? E tinham resquícios de substância e tal, e eles confessam também terem consumido substância entorpecente logo após, entre o primeiro e o segundo crime, e principalmente depois do segundo crime. Enfim. Doutor, o que o senhor acredita que o caso Belota ensina ao sistema de justiça brasileiro? Eu acho que os ensinamentos do caso Belota são além do sistema de justiça criminal. Veja, eu acho que a gente tem um aprendizado enquanto seres humanos,
enquanto pessoas, de um marco civilizatório melhor para a sociedade. A gente precisa de um marco civilizatório melhor. A gente tem os ensinamentos que eu já citei anteriormente, do ponto de vista da relação interpessoal, né? Do acolhimento, do respeito, da dignidade humana em todas as suas esferas. É óbvio que esse crime tem esse pano de fundo, sim, né? De uma vida conflituosa, de uma não aceitação da condição de gênero de um dos autores. Não justifica, mas existe isso como pano de fundo. Num exame, digamos assim, criminológico, a gente tem que cogitar disso. E isso serve como reflexo para a própria sociedade. A forma como nós lidamos enquanto sociedade, com as pessoas que não são necessariamente iguais a gente, ou que não escolhem as mesmas coisas que a gente, né? E do ponto de vista da justiça criminal, a gente precisa aprender muita coisa. Esse caso trouxe muitos aprendizados, mas algumas coisas ainda precisam ser revistas. E aí sejamos, por exemplo, aqui bem objetivos, bem práticos. Uma das coisas que eu acho que o sistema de justiça criminal precisa aprender é melhorar o tempo do prazo do inquérito, como eu falei aqui, para crimes de homicídio, principalmente com essa complexidade. Talvez rever, né, alguns pontos do processo penal, né, algumas circunstâncias. A gente precisa entender melhor as circunstâncias envolvendo autoria. São inúmeras circunstâncias que o sistema de justiça criminal precisa entender, né, a partir desse caso, só não, da própria experiência cotidiana do sistema de justiça criminal. Nós estamos aí com a necessidade de um sistema mais célere, um sistema mais preciso, um sistema mais eficiente, né? Em que pese o caso dele tenha sido de rápida solução e de rápido julgamento, né? Comparando aí, obviamente, com os demais, a investigação foi extremamente rápida. Em questão de 10 horas, nós conseguimos, 12 horas, aliás, nós conseguimos elucidar o crime do ponto de vista da investigação. Mas do ponto de vista do processo, por exemplo, ele foi mais paulatino. Ele precisou, né, se projetar um pouco mais no tempo, né? Mas temos outros aprendizados também. A justiça precisa entender também como amparar as famílias dessas vítimas, porque um crime brutal como esse tem marcas que ficam pro resto da vida, né? Tem repercussões pro resto da vida. Não dá pra gente imaginar que a família é a mesma coisa que era antes e depois desse crime. Não dá, né? A irmã da vítima, de uma das vítimas, que era a Gabriela, a irmã dela morava na Alemanha, né? Então, com certeza, essa moça que morava na Alemanha vai conviver com esse cenário pro resto da vida, né? Ou a irmã dela não, desculpa, a irmã do Jimmy, perdão. Do Jimmy, né? A irmã do Jimmy morava na Alemanha, quer dizer, ela vai conviver com isso, um irmão que está condenado a tanto tempo de prisão, um pai que nunca mais ela vai ter acesso, a mãe ela já tinha perdido, né? E perdeu a tia e a prima, quer dizer, é brutal, é brutal. O que o sistema de justiça criminal, e aí pensando do ponto de vista da multidisciplinariedade, né? Da multidisciplinariedade, né? O que ele pode oferecer para essas famílias de vítimas? Porque a vítima em si a gente não tem como restituir. Sim. Né? Mas o que a gente pode oferecer para essas famílias? Né? Então, a gente precisa repensar muita coisa, refletir muita coisa, né? O sistema de justiça criminal no Brasil não pode ser só aplicação fria da lei, ele precisa também ter essa sensibilidade de como atuar com essas pessoas, com essas vítimas, com as famílias dessas vítimas e também com as famílias dos autores, né? Nós não estamos fazendo aqui discurso de coitadicismo para autor de crime, não é isso. Mas a gente precisa entender também como lidar com essas pessoas e com as famílias dessas pessoas. Porque a gente não pode fazer com que a pena seja transcendente da pessoa que a comete. A mãe daquele rapaz que eu falei, o Juan, Pablo, Bruno, Cláudio, né, que era isso. O nome dele é realmente complexo. Tem 5 prenomes o nome dele. O rapaz que cai de paraquedas, a mãe daquele garoto, ela custou acreditar. Quer dizer, a mãe desse garoto custa acreditar que ele participou de uma cena tão brutal. Porque a cena é brutal. Quando ela tá na minha frente, ela diz, meu filho não fez isso, isso é injustiça. Quando ela senta, que eu explico todo o caso para ela, essa senhora senta na minha frente como quem cai assim, ó. Então, quer dizer, é uma queda de realidade, né?
que é uma chave que vira na cabeça de uma pessoa dessa, que é brutal também. É brutal, porque você vai conviver com aquilo pro resto da vida. Então, assim, aprendizados são inúmeros. Eu evoluí como pessoa, tenho certeza absoluta que evoluí como pessoa, evoluí como profissional, entendi a necessidade de controlar ali emoções. Ali eu não sou o Fernando, eu sou o delegado Fernando. Ali eu sou o Estado. Né? Eu não gosto nem de dizer que eu sou o delegado Fernando numa situação como essa. Eu gosto de dizer que eu sou o Estado. Porque eu sou o Estado impessoal, entendeu? Imparcial, né? Então, é muita coisa que a gente precisa aprender ainda e muita coisa que a gente conseguiu aprender com esse fato, né? Outros aprendizados, a forma como a gente lida com a mídia, obviamente, participando para a mídia, o dever de informação. Eu acho que é importante ter informação, a sociedade precisa cautelar também. Né? Acontecer um fato como esse, se a gente não tiver um canal de comunicação para dizer que o caso foi resolvido, veja, a sociedade vai ficar eternamente pensando que o caso está o quê? Em aberto. Então a gente também tem que saber que a mídia é importante nesse cenário, no sentido de ser um canal para o quê? No sentido de ser um canal para informação das pessoas e acautelamento do meio social. Eu garanto a vocês que quando chegou de manhã do outro dia, porque a gente efetuou a prisão na madrugada. O crime aconteceu às 6 da manhã, a gente passou em diligência o dia inteiro. Às 17 horas eu dei voz de prisão ao Rodrigo, eu pedi para a equipe conduzi-lo à delegacia. Ele toma voz de prisão às 17 horas, o Jimmy vai chegar lá por volta de meia-noite. Quer dizer, eu asseguro a vocês que no dia seguinte, quando a sociedade amazonense acorda, quando a sociedade manauara acorda, com a notícia de que tem 3 indivíduos presos e toda a explicação da dinâmica do fato, tudo isso destrinchado para a sociedade, há um ufa social. Com certeza. Sem dúvida, há um ufa social. Né? As pessoas vão ter ali um acautelamento, vão dizer, caramba, o fato aconteceu desse jeito, mas o sistema de justiça criminal já deu sua resposta, razoavelmente deu sua resposta. Então, há um alívio social. E a mídia é o nosso canal para essa divulgação. Né? Foi a mídia que chegou no dia seguinte e disse, gente, já tem 3 pessoas presas. Restaurou a paz social já. E isso, restaurou, de certa maneira, não talvez da melhor forma com a devolução do status quo anterior, né? Porque a gente não tem como ressuscitar as pessoas, obviamente, mas, pelo menos, dizendo à sociedade o seguinte, gente, é o seguinte, isso foi uma exceção. Como todo crime é uma exceção que recorta, né, a normalidade social. Tudo certo, seu Rui? Tudo certo. Laura? Tudo certo. Doutor, uma pergunta. Quem foi primeiro que confessou? Foi o Rodrigo? Rodrigo. Ele chegou... Não, vou confessar agora. O Rodrigo, depois que a gente leva ele para a delegacia, o investigador identifica no Rodrigo as marcas no pescoço, né, marcas de unha no pescoço. Sim. Aí o investigador, ele tira o Rodrigo do local onde os curiosos estavam, contemplando o trabalho pericial e tal. Ele afasta o Rodrigo, faz algumas perguntas, percebe que o Rodrigo titubeia em algumas respostas, comunica-se com a gente chama o Rodrigo, chama o Rodrigo para a delegacia, determina que o Rodrigo seja encaminhado para a delegacia para ser ouvido, o Rodrigo é ouvido, e a gente começa a confrontar o Rodrigo com alguns fatos. Né? E no confronto com alguns fatos, no início ele é recalcitrante, ele é relutante, mas em determinado momento ele já não tinha mais saída, ele entra no beco sem saída e aí ele vira pra gente e diz, nós vamos até onde a gente deixou o carro. Aí ele começa a entrar na dinâmica, ele começa a mostrar toda a história como aconteceu, confirmar muita coisa que a gente já tinha identificado, né? Esse confronto de informações foi muito importante. A gente tem algumas informações, vai confrontando com o Rodrigo vai relutando, até um momento que não tem mais saída. Porque ele vai negando, as próprias respostas dele são negativas de circunstâncias que foram acontecendo e que comprovavam o inverso, e ele vai ficando sem saída, chega um momento que ele diz, não, eu vou confessar, eu vou levar vocês onde a gente deixou o carro. Aí ele primeiro cria uma história, tal, a gente não encontra o carro, ele, né, inventa uma história e até que a gente consegue encontrar o carro ali no Velho Chico, no Igarapé do Velho Chico. Eles abandonam ali nas imediações do Igarapé do Velho Chico e
E aí a gente passa a confirmar toda a dinâmica, toda a sequência. A gente encontra o outro carro, que é o carro que eles utilizaram para a morte do... Esse primeiro carro que eu citei é o Fiesta, né? O que era de propriedade de uma das vítimas, da dona Gracilene. E a gente chega na informação do segundo carro, que é o carro que eles utilizaram, um Montana preto, que eles utilizaram para a morte do seu Roberval, né? E aí, com essa informação, a gente bate com a informação que a gente tinha do morador de rua, né? Morador da rua ali, que é uma espécie de vigilante da rua, né? Vigilante informal da rua. E aí ele passa algumas informações importantes para a gente. O fato do carro estar... no depoimento que nós escolhemos desse morador de rua, o carro estava suando, o vidro suando. Ou seja, ele falou mais ou menos o horário? Ele fala o horário, até o carro passa de meia-noite até mais ou menos umas 5 horas. Meia-noite não, acho que por volta de 1 hora da manhã até mais ou menos 5 horas da manhã, parado em frente à casa do Sr. Roberval, esperando a hora de adentrar, né? Eles tinham uma hora combinada, né, para adentramento na casa para a realização do segundo crime. Ele fala que o carro estava com o vidro suando, o motor nitidamente ligado, com o vidro suando, quer dizer, motor ligado, com o vidro suando, estava alguém dentro com o ar-condicionado ligado, entendeu? E aí a gente bate as informações do Montana, né, que era um carro preto, ele fala que é um carro preto, um carro com caçamba, com carroceria, exatamente. E aí ele cita esse cenário, a gente bate com o carro aqui que o Rodrigo, né, teve que entregar, que a gente já tinha informação também que esse carro tinha entrado no condomínio. Então o Jimmy entra a bordo de um Montana preto, né, e a gente pega isso nas imagens também. Eles entram no Montana preto e estacionam ao lado da garagem da dona Gracilene. Então todo esse cenário começa a se montar o quebra-cabeça e o Rodrigo fica sem saída. O Rodrigo entrega o crime. A partir da entrega do crime, o Rodrigo, a gente deixa um pouco o Jimmy, porque o Jimmy estava ainda às nossas vistas lá no local do crime, né? Na residência de parentes, e a gente desloca para o Juan, Bruno, Cláudio, Pablo Magalhães, o que caiu de gaiato no navio. Esse rapaz, é o segundo a ser conduzido para a delegacia. Esse rapaz, ele confessa de imediato, ele não relutou em momento algum. E o último a confessar foi o Jimmy, mas o Jimmy não confessa no mesmo dia, resistiu. O Jimmy, a gente utilizou uma técnica de submetê-lo a vários interrogatórios seguidos para justamente apreender ali as contradições, né? Porque o quebra-cabeça já estava todo montado, gente, né? Já tinha confessado. Isso, né? Já tínhamos dois confessos, o que era menos importante naquele cenário, porque as provas já eram muito robustas. As provas já eram muito robustas, independente das confissões. Mas é claro que a confissão pra gente ali foi a cerejinha do bolo, né? Digamos assim. Foi a cereja do bolo para prestigiar uma investigação tão bem feita. Modéstia à parte, tão bem feita. E essa cerejinha do bolo foi justamente o momento que o Jimmy decide confessar, acho que 4 ou 5 dias depois. Ele não confessa pro senhor, né? Não. Ele diz que em determinado momento, eu fiz 4 interrogatórios seguidos com ele. Em dias diferentes, né? A gente adotou essa técnica para justamente apreender as contradições dele. Aí no 5º interrogatório, ele diz para mim o seguinte: eu quero conversar com uma delegada mulher, que também estava participando o tempo todo, era a esposa do Dr. Divanilson, é a doutora Geórgia. Ela tinha participado junto comigo também, né, da condução do inquérito. E aí ele diz: eu quero confessar ele diz: eu só quero prestar meu interrogatório para uma delegada mulher. Só que ali eu já tinha percebido que ele estava inclinado a confessar. Ele já tinha percebido nos 4 interrogatórios anteriores que eu tinha deixado ele sem saída. Ele só não queria me dar aquela, digamos assim, o braço a torcer. Né? Ele só não queria me dar o braço a torcer para dizer: olha, ele ganhou de mim. Não, porque para o criminoso, né, principalmente no perfil psicopático, assim, ele trava com você uma disputa. Ele quer a todo tempo que o fato seja lembrado, porque isso envaidece a pessoa. Né? Mas ele não quer necessariamente ser descoberto. Quando ele fica sem saída, ele ser descoberto vulnerabiliza ele, fragiliza ele. Né? Então, o criminoso desse perfil aí, ele gosta de quê? De que o fato dele seja toda hora comentado,
toda hora comentado, as pessoas lembrem, falem, né, toquem no assunto o tempo todo. E ele quer acompanhar o passo a passo para ficar na adrenalina, se você pega ou não você pega, você pega ou não você pega. Só que ele nunca quer ser pego, porque no momento que ele é pego, o quê? Fragiliza ele, mostra que ele é menos do que o Estado. E aí, nesse momento, eu percebi isso. Aí eu recuei e falei assim, Divanilson, é melhor a gente pedir para a Geórgia interrogar ele. Só que o escrivão era homem. Aí ele travou. Aí nessa hora a gente tira o escrivão e troca para o escrivão mulher, que era a escrivã da Geórgia. E aí ele decide falar tudo, eles ficam sozinhos na sala, ele realmente fala toda a história, toda a dinâmica, confessa tudo, compartilha todas as informações que nós já tínhamos. Nós já tínhamos ali, já era por volta do 6º, 7º dia do inquérito, entendeu? Então, aquilo ali, na verdade, era muito mais a cerejinha do bolo. Só era a cereja do bolo mesmo, porque desde o primeiro dia, desde quando a gente confrontou o Rodrigo, que a gente foi mostrando para ele, a gente já estava construindo o quebra-cabeças e o Rodrigo se sentiu sem saída também, né? Então, a confissão, na verdade, pessoal, é tão irrelevante para esse caso. Por quê? Porque as provas eram cabais, né? A construção da dinâmica fática pela investigação foi cabal, a ponto de mostrar que não tinha mais saída e a confissão era uma consequência e não um objetivo. Nunca foi o objetivo da gente. A confissão nunca foi objetivo e é importante se dizer isso. A confissão nunca pode ser objetivo dos operadores do direito. No dia que você precisar de uma confissão para comprovar e para demonstrar o que você está apurando, veja, você está assinando o seu atestado de competência. O Estado tem que ser competente para provar independente da confissão. Entendeu? A confissão ela só deve existir se ela for corroborada com outros elementos. Agora, no momento que você prova tudo e a confissão vem, aí é realmente o suprassumo, porque é a cereja do bolo. Entendeu? É a cereja do bolo. Show de bola. Então, seu Rui, encerradas as perguntas. Laura? Encerrado. Agradeço, tá, doutor, pelo senhor ter aceito o nosso convite. Dou à vontade, fique. Foi muito importante para a gente saber desse caso, né? Trazer à tona esse caso que foi muito marcante aqui na cidade de Manaus, que repercutiu, e eu tenho certeza que vai repercutir também novamente, né? Que a gente vai trazer à tona para as pessoas saberem, né? Como foi que aconteceu, como o passo a passo, como o senhor agiu, né? Então foi muito importante, muito obrigada, de verdade. Eu que agradeço. A gente agradece, né? Que deu para colaborar com essa dinâmica de extrair o ponto de vista jurídico, antropológico, sociológico. E a gente quer agradecer a sua presença e é isso aí. Quer deixar uma reflexão, Laura? Então, gente, eu quero deixar uma reflexão que a justiça ela é feita de leis, né? Mas também de pessoas. E compreender o ser humano não é o primeiro passo para aplicar a forma, né? Mas, de uma maneira verdadeira, acreditar, né, que a justiça ela é feita e que a justiça ela vem. Certo? Então, não deixe de curtir, compartilhar, tá? E deixa eu te falar. Obrigada, doutor.